Meu nome é Rejane, tenho 61 anos, sou mãe de 5 filhos, sou profissional da área de educação, sou pedagoga, especialista em psicopedagogia e neuropedagogia, sou voluntária de algumas instituições que fazem parte da minha história de vida. Uma delas é o Acalanto, outra é a Federação Espírita e a outra é a Creche João Augusto. A gente veio aqui para falar sobre luto. E aí, a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer é como foi sua experiência de luto? Então, refletindo sobre o luto, a gente vê que a gente vive vários tipos de luto. Dentre essas histórias de luto, eu me percebi que não vivi só um luto, eu vivi vários lutos. Então, eu fui uma criança, um adolescente de 13 anos, de 14 anos que fui morar com minha avó, e minha avó morre nesse processo. Só tinha meu avô e minha avó, e minha avó era tudo que eu tinha, e minha avó morreu nos meus braços. Esse foi um primeiro luto. Depois morreu o meu avô, né? Que morreu já aqui em Natal também, e que eu tinha essa mesma vinculação e tudo, morreu no hospital. E depois morreu alguns amigos muito queridos que a gente teve muito contato. Mas quando se perde um filho, a gente ressignifica tudo isso, né? E quando a minha avó morreu, eu me senti muito culpada pela morte dela. Então eu carreguei um luto por muito tempo. Muito tempo. E com muito tempo depois foi que eu fui entender que eu não tinha culpa da morte dela, né? Que foi um infarto e coincidiu de estar nos meus braços. Então, mas foi muito difícil para mim, eu não conseguia entender isso. Então, cada vez mais aquilo ia me martirizando. E aí, graças a Deus, isso resolveu. Mas como resolveu? Com o luto do meu filho, né? Então, tive uma gravidez de risco, né? Eu já tinha um filho e tinha 2 anos e meio, 3 anos, e eu fiquei 2 anos. Tinha 2 anos e eu fiquei grávida. Então, eu costumo dizer que não fui só eu que vivi o luto. Por quê? Porque aquele filho que eu levava para a escola, que eu pegava na escola, que eu dançava, que brincava, que ia para a praia, que levava para evangelização, enfim, que ia fazer compras comigo e tudo, ele perdeu naquele momento a mãe dele. Porque a mãe dele ficou de repouso absoluto e ele ficou com o pai e as tias, indo pegar, indo levar, indo se divertir. Em princípio, todo mundo achava que estava tudo bem. Então, quando a gente começa a refletir sobre luto, vive um contexto que abrange, né? Eu digo que alinhava. É uma alinhavada assim que envolve muita gente. Foi uma gravidez de risco, descolamento de placenta, sei o quê, ficava 1 mês no hospital, aí eu pedia pelo amor de Deus para sair do hospital, aí eu saía, ficava 15 dias em casa, volta para o hospital, e aí eu negociava novamente, e ficava naquele vai e vem. Quando eu estava chegando nos 6 meses de gravidez, uma pessoa que não parava, era uma pessoa que trabalhava, que tinha atividade voluntária, que tinha atividade religiosa, presente e ativa. E ligada à família também. Então, mãe de um menino extremamente hiperativo, e de repente eu precisei parar. Eu comecei a ter contrações e tudo, e fui para a maternidade. O anestesista chegou, tudo calmo, tudo, o bebê nasceu. Eu não escutei o choro. Como eu não escutei o choro, eu disse, o que está acontecendo? Porque eles deram remédio para mim dormir, para mim apagar. E eu não apaguei. Aí a médica disse, é bom entrar com algo mais forte para ela dormir. Ele disse, está certo. Não resolveu. Eu disse, o que está acontecendo? Tá tudo bem, mas você sabe, é de 6 meses a gente tem que... Eu disse, ele não chorou. Ela disse, não, mas não se preocupe não, a gente tá pronto. Aí só mostraram rapidamente, sumiram com esse menino, pronto, foram fazer o que tinham que fazer. Quando eu fui para o quarto, depois da anestesia tudo, eu vi uma preocupação no ar. Meu marido era com assim, e as lágrimas descendo, e eu disse, o que está acontecendo? Foi lá e disse, olha,
nasceu, tá na incubadora, porque nasceu nesse coisa, mas não entrou muito em detalhe. Mas a minha amiga pediatra tem a boca maior do que ela pode carregar, foi lá e disse: Rejane, minha amiga, eu não vou mentir para você. E você vai já pagar, porque deram muito remédio para você e tudo, você daqui a pouco vai pagar, mas eu quero dizer para você que a gente está fazendo o possível. Mas aqui não tem UTI neonatal, tem uma técnica de enfermagem bombeando o pulmão. Então, cada vez que ela aperta, pode ser que uma hora ela não consiga dar o compasso e tudo, e vai mudar para outra, mas é manual. Então, eu acredito que seu filho não resista. Então, Marcos, quando entrou com os braços cruzados e as lágrimas descendo, eu olhei para ele e fiz assim, com a cabeça. E ele confirmou. Então, ali para mim, já estava claro que meu filho tinha partido. Aí, uma amiga minha, que é dentista, chegou perto de mim e disse assim: você quer ver seu filho? Eu olhei bem para ela e coloquei no papel: não tenho total certeza, não sei se eu estou pronta, não sei se estou preparada. Aí ela, tudo bem. E aí eu sei que eu fiquei por ali sem dormir. Do nada chega ela com meu marido, com o bebê. Roubaram o bebê lá do lugar lá. Diz que tinha uma pedra de mármore. Ele estava lá todo envolto numa gaze. Marco já estava conversando com ele, né? Ela disse que chegou, Marco estava conversando com ele, chorando. Aí ela foi tirando as gases. E eu tinha comprado, não sei se hoje em dia se usa, era um saquinho, né? Com um feixe assim. Botaram ele dentro e saíram de lá. Ninguém perguntou nada. Ela trouxe. Eu olhei aquela criança moreninha, toda direitinha, com as mãos direitas, os pezinhos perfeitos, mais moreno, os cabelinhos grandinho, preto, assim, enroladinho. O que mais te ajudou a lidar com a dor da perda? Eu acho que o que mais me ajudou foi a minha crença religiosa, a sensação de que a morte não existe e que ele estava passando por um processo e que a gente também estava, porque ninguém passa por um processo sozinho. E eu acho que a morte ainda é um tabu, o luto é também, né? Então, se você conseguir passar com essa visão de que se eu precisar de ajuda, busque ajuda profissional, se eu precisar de ajuda religiosa, busque, que faça o que for melhor para ficar bem. Eu acho que esse é o que eu deixaria para as pessoas que todos vão passar por isso, né? Nós não temos saída.